Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bênção podermos, mais uma vez, nos debruçarmos na Escritura Sagrada, na exposição da Escritura, para ouvirmos o Senhor falar conosco. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a manifestação da graça na vida dos seus discípulos, a manifestação da graça na vida dos seus discípulos. E para essa exposição, eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 9, e nós faremos a leitura dos versos 30 a 37. Eu convido você agora, então, que acompanhe esta leitura bíblica, assim nos diz a palavra do nosso Senhor. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Mas ao que me enviou. Vamos orar agora, e eu convido você para que feche os seus olhos, para que o Senhor receba a nossa oração, a nossa adoração nesse instante, e Deus, vamos clamar ao Senhor para que fale conosco. Pai querido, Redentor, Cristo Jesus, o nosso Senhor, Espírito Santo, toque profundamente no nosso coração agora. Que a Tua obra redentora possa nos redimir de nós mesmos, que possamos nos lembrar que fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo e que nele temos vida e vida abundante, que nele temos a compreensão exata daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida pela revelação do Santo Espírito. E agora, Senhor, nós clamamos para que fale poderosamente conosco através da exposição bíblica. E que o Senhor, Deus, opere em nós o querer e o realizar aquilo que é desejo seu, da sua vontade. Portanto, Senhor, que o Senhor fale conosco, é o nosso clamor. E que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nesse mundo e de uma maneira ou outra somos influenciados por essa cultura que simplesmente tem uma cosmovisão contrária às Escrituras Sagradas, a contrária àquilo que a Bíblia diz. Algo que ouvimos cada vez mais em nossa cultura é sobre o nosso poder interior, sobre o poder da ação, o quanto somos bons e temos capacidade para fazer aquilo que nós desejamos. Mas aí nós nos deparamos com um texto como o de hoje. Realmente é muito importante, irmãos, e para nós é oportuno um texto como esse, porque em uma cultura que é obcecada pela aprovação dos outros e tem uma visão totalmente distorcida do que é a grandeza, do que é o reconhecimento, nós precisamos compreender essas questões numa perspectiva bíblica. Por isso é importante refletirmos nesse texto de hoje. E nós temos que nos lembrar aqui do contexto dessa passagem. Nós vemos a glória da divindade de Cristo lá no Monte da Transfiguração. Depois nós vemos como o nosso Redentor nos livra do mal e a importância de dependermos de Deus em oração, na presença do Senhor. Temos que nos lembrar de que é algo muito importante e não podemos perder isso de vista nesse processo, nessa dinâmica do discipulado.
Jesus havia escolhido esses homens não apenas para testemunhar a obra do reino, mas para serem ferramentas participantes, para serem instrumentos nas mãos do Redentor neste reino. E agora então, nós vemos essa escola do discipulado, 24 horas, 7 dias por semana. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o objetivo de Cristo não era apenas que eles fossem informados para que tivessem uma boa teologia, mas o seu objetivo era que eles fossem transformados por meio da pessoa e da obra do Messias, que eles estavam seguindo. Que os seus corações tornassem corações de fé, homens de fé, que vivessem de uma maneira radicalmente diferente. Esse era o objetivo de Cristo. Então, após o fracasso de sua incapacidade de libertar aquele jovem possesso, aquele menino possesso, Cristo quer separar os discípulos para novamente ensiná-los. E diz o texto que, tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse. O verso 31 nos dá aqui o epicentro de seus ensinamentos nesse momento. Diz o texto, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Jesus novamente quer que os discípulos entendam o epicentro de sua razão de vir a esse mundo. A razão de vir não era apenas para ser uma espécie de curandeiro celestial, somente para aliviar o sofrimento das pessoas e o sofrimento da queda. O seu propósito não era apenas ser um grande mestre, um grande professor, para somente revelar verdades lindas e bonitas e maravilhosas da Escritura. O epicentro da sua missão foi a cruz, foi a entrega, foi a morte. Diante disso, eu gostaria de falar com você sobre esse tema que nós já mencionamos, a manifestação da graça na vida dos seus discípulos. O pecado, querido, ele é tão destrutível que ele nos deixa quebrados, ele nos deixa incapazes de ver da maneira como nós deveríamos ver e viver. Mais importante ainda, ele deixa todo ser humano culpado diante de Deus. Todos nós somos infectados pelo pecado, é a doença humana definitiva e todos nós não temos capacidade de nos libertar dessa doença, desse pecado. E por que é assim? Porque o pecado não é apenas uma questão de comportamento, querido. Se fosse uma questão de comportamento, talvez pudéssemos abandonar esses comportamentos, aprender um comportamento mais apropriado e pronto, estaria resolvido. Mas não é assim. Não é assim. O pecado é uma questão do coração. É uma questão que está no centro governante da nossa existência. É uma questão de natureza, de inclinação. Está em todas as fibras do nosso pensamento, desejos, motivações, e não há força em nós para derrotar o pecado. Mas na infinita graça redentora do nosso Deus, Ele envia o seu Filho amado, que por meio da sua justiça, nós fôssemos justificados, redimidos, perdoados. E aí então no Redentor agora o que ele faz? Ele imputa justiça a nós, libertação e nova vida. Ele veio a este mundo, viveu de maneira perfeita e venceu o pecado e se entregou por nós. E por meio da sua morte, nós temos vitória sobre o pecado. Aí sim nós temos condições de sermos livres, porque a cruz de Cristo e o seu túmulo vazio definem quem nós somos e quem Deus é. Nós somos culpados e incapazes, mas Deus é santo, Deus é gracioso. Por isso que há esperança para mim e para você. Diante disso, olhando então para essa cena, e aqui é muito importante que você entenda que o problema com os discípulos não era apenas o fato deles não entenderem a missão de Cristo. É muito claro que eles ainda estavam confusos sobre a missão de Cristo. E essa confusão é uma confusão muito mais profunda que a gente imagina. Eles não sabiam quem eles eram ainda. Eles não tinham essa consciência da perspectiva do plano de Deus. Eles não sabiam a gravidade das suas próprias necessidades. Por isso eles não estão compreendendo. Isso existe em todos nós, queridos. Uma tendência de minimizar a gravidade da nossa condição. Nós somos bons em explicar o nosso pecado. Nós somos bons em criar uma ética que justifique as nossas ações, principalmente as ações pecaminosas. Os discípulos
não sabiam ainda quem eles eram plenamente. E eles têm uma resposta interessante a esse momento de ensino. Veja comigo o que diz o verso de número 32. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. O Evangelho, querido, num certo sentido, ele é uma má notícia antes de se tornar uma boa notícia. Porque o força a enfrentar a realidade do pecado, a fim de entender a glória da graça posteriormente. Então, esses homens não queriam pensar na realidade de que Cristo estava caminhando em direção à sua morte. Eles não estavam querendo pensar nisso. Quando Cristo diz que ele será entregue nas mãos dos homens, ele não está dizendo de alguma forma, naquele momento, que a vida dele estava fora de controle. Não é isso que ele está dizendo. Lembre-se que Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu entrego, eu voluntariamente a dou, eu entrego voluntariamente. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus, a cruz. E para esses homens era impensável, para esses discípulos, compreender que aquele que eles tinham deixado tudo para segui-lo, agora ia morrer, ia acabar todo o plano, todo o propósito. E ainda mais impensável era essa coisa inconcebível de ressurreição, eles não entendiam isso. Eles simplesmente não queriam pensar sobre isso, tinham medo até de perguntar e não perguntaram. E diz o texto que eles foram então para Cafarnaum, a base missionária do Senhor Jesus. E estando ele em casa, interrogou os discípulos. Do que vocês estavam conversando? O que vocês discorriam pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, diz o texto, não é? Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E olhando para o contexto do Evangelho de Marcos, nós vemos que essa é a segunda vez que Jesus fala diretamente com alguns detalhes sobre a sua morte vindoura. A última vez que Jesus falou sobre a sua morte, ele conclamou os discípulos a segui-lo. Mas agora, logo após o Cristo falar da sua morte, os discípulos estavam agora discutindo sobre quem era o maior entre eles. Olha só a falta de compreensão desses homens. Sabe, meus queridos, essa conversa dos discípulos é uma evidência empírica do porquê da necessidade da cruz. Eles não percebem. Por isso nós precisamos da cruz. Isso é o que o pecado nos faz. O pecado nos enche do desejo de grandeza própria. O pecado, ele nos pressiona para que o centro do universo seja nós mesmos, sejamos nós mesmos. O ídolo mais sedutor dos ídolos é o ídolo do eu, do meu coração. É por isso que é tão bom vencer uma discussão, não é? É por isso que é tão bom contar a melhor história, ter a última palavra. É por isso que é tão bom dirigir o melhor carro em relação ao seu vizinho. É por isso que é tão bom passar por cima de alguém quando você sobe a escada do sucesso. Porque de alguma forma o pecado faz você esquecer Deus nesses momentos que nós vivenciamos. Esquecer a razão pela qual você recebeu o fôlego de vida e se colocar no lugar que você nunca deveria estar, no centro do mundo. Nós não podemos estar no centro do nosso mundo. De alguma forma, de alguma maneira, todos nós fazemos isso. Quem sabe você tem agido assim nos últimos dias. Quem sabe você está agindo dessa maneira, talvez um momento de justiça própria, um momento de arrogância, um lampejo de insultos, gritando com seu filho e indo embora, gastando dinheiro onde você não deveria gastar, supostamente para trazer uma felicidade ao seu coração, momentânea. De alguma forma, nos pressionamos para o centro. É isso que o pecado faz, queridos. É isso que o pecado faz conosco. E é por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz que "E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou." A resposta do Senhor Jesus para os discípulos é: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Jesus está mostrando que a grandeza não tem a ver com poder. Não se trata de posição, não é sobre as posses, não é sobre o seu desempenho. A grandeza não é sobre essas coisas, queridos. Não é sobre quem você é e o que você realizou ou conquistou. Isso não é grandeza.
Segundo a Escritura, isso não é nada. A grandeza, e precisamos compreender isso, é uma atitude do coração. A grandeza começa no coração, a grandeza vive no coração, é onde reside. E ele diz, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Essas palavras não devem nos surpreender, meus amados. As Escrituras não ensinam que Deus resiste aos soberbos. E logo a seguir diz, mas dá graça aos humildes. Esse é o coração de Deus. É assim que Deus age em nós, transformando a nossa vida. Não deveria nos surpreender que Jesus diga que a grandeza está realmente ligada ao serviço. Pense comigo nos 2 grandes mandamentos. Quando Jesus foi convidado a resumir a lei, em outras palavras, para mostrar aquilo que era o propósito de Deus, para dizer como a vida humana é bem-sucedida, uma vida vivida de maneira que Deus projetou para que a vida fosse vivida, ele diz assim, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Isso traz um significado para nós. Isso significa que em meu coração deve existir uma alegria em servir em adoração ao plano e ao propósito de Deus, que eu não vivo pela minha grandeza. Vivo pela grandeza de Deus. E isso é que tem que nos mover, isso é que tem que nos motivar. Eu quero Deus na frente, no centro de todas as coisas. Eu quero que o seu reino prospere na minha vida. Eu quero que a sua vontade seja realizada, seja feita. Eu desejo que a sua glória seja vista através da minha vida. O que me motiva não sou eu, é Ele. É um serviço constante e amoroso ao nosso Deus. É isso que tem que nos motivar. Você ora assim, querido. Você se relaciona com seu marido, com a sua esposa, de uma maneira que a glória de Deus fique evidente? Ou é a sua glória que fica evidente? Você se relaciona com seus filhos de uma maneira que imprime neles e procura trabalhar neles para que eles glorifiquem a Deus? Você quer que o seu vizinho, de alguma forma, comece a ver Deus por quem Ele é? E você vive diante dele dessa maneira? Esse é um desafio para nós, queridos. Você usa as suas posses, o seu dinheiro, o seu tempo, a sua energia para a glória de Deus? Você está vivendo como um servo ou você está vivendo como um rei? Veja agora o segundo grande mandamento que o Senhor Jesus nos diz: amar o próximo como a nós mesmos. Esta é a ação da graça em nós, queridos. Isso só é possível por meio da graça. Eu não estou mais vivendo essa vida interior onde tudo se resume a mim mesmo, mas eu estou motivado pelas necessidades dos outros. Eu não vivo apenas por aquilo que me interessa, o que seria confortável para mim, o que seria bom para mim, o que seria oportuno para nós, o que seria oportuno para a minha vida. Mas eu estou envolvido agora no nível do meu coração, na vida das pessoas que Deus, em sua soberania, colocou no meu caminho. E há um ótimo exemplo disso em Efésios capítulo 4, quando Paulo fala sobre a comunicação. Ele diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que é boa para a edificação, pois vai gerar graça, vai abençoar aqueles que ouvem. A definição de Paulo de má conversação não é o vocabulário, não é a palavra torpe simplesmente. Reduzimos a má conversação, via de regra, ao vocabulário. E aí perdemos todo o sentido desse texto. Mas as más conversações acontecem com uma intenção egoísta. Saudável e prejudicial, de acordo com Paulo, está ligado, sabe o quê? A intenção do coração. O que Paulo está nos dizendo é que se queremos ter uma conversa sã, precisamos nos despir de nós mesmos e pensar em transmitir graça àqueles que ouvem. Isso é ser servo, querido. Mesmo em uma simples comunicação, numa simples conversa. E quando eu faço isso pela graça de Deus, nós estamos vivendo os 2 grandes mandamentos. Agora, no final do texto, nós vemos o Senhor Jesus dando uma ilustração muito clara do que ele estava ensinando.
Veja comigo o que diz os versos 36 e 37. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. É importante compreender o ensino central do que Jesus está mostrando agora para os discípulos. E nós temos que deixar claro aqui que o ponto principal aqui não era abençoar essa criança, e certamente ela foi abençoada por estar ali com Jesus. Mas esse não é o ponto central do texto. Também não estava ensinando o valor da criança, embora isso está ali também relatado. O que ele está fazendo? Ele está dando uma demonstração da humildade do servo sobre o qual ele acabou de falar. O que é que ele está dizendo aqui? O que essa criança representa nesse momento? Essa criança não tem poder. Essa criança não tem posição. Ela não tem nada que possa oferecer a alguém. Ao receber essa criança, ao amar essa criança, ao servi-la, você fará isso sem receber nada em troca. Essa criança não tem nada para lhe dar, absolutamente nada. Não há nada para você em receber essa criança. É isso que está sendo ensinado aqui. E quando você faz isso, entende o que é o reino de Deus. Você entende o porquê Cristo veio. Você entende porque o Pai o enviou. Essa é a humildade de que Deus está falando quando diz: resisto aos soberbos, mas dou graça aos humildes. Quando nos movemos nessa direção do ensino de Cristo, saberemos que de fato o nosso coração foi transformado pela graça do nosso Deus. Para nós pecadores, servir não é a primeira escolha, meus irmãos. Isso não é natural para nós. Para nós, servir é contra-intuitivo, é contra a nossa natureza. E será muito difícil, porque em muitas ocasiões o nosso pecado ficará evidente e nós temos que reconhecer que somos incapazes e carecemos da graça do Senhor Jesus e precisamos desse chamado da graça para servir. Esse chamado é um argumento para a necessidade da graça da cruz. É somente pela graça que encontraremos alegria em ser o último da fila, em dar o nosso lugar, em ceder. É somente pela graça que encontraremos alegria no serviço, meus amados. É somente pela graça que amaremos a grandeza do outro mais do que a nossa própria grandeza, naquilo que desejamos. É apenas pela graça, é apenas pela ação sobrenatural da graça. E saiba, querido, Deus é capaz e Deus está disposto a derramar essa graça sobre a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos dê cada dia mais o desejo de buscar intensamente pela fé, pela ação do Espírito, essa graça que transforma continuamente o nosso coração e nos forma a imagem do nosso Redentor. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.